Começando mais um Resenha 87 para vocês, eu sou Caio Bianchi e hoje vamos falar sobre a eliminação precoce do Palmeiras na Copa do Brasil. O Palmeiras que ontem jogou muita bola, meus amigos, o Palmeiras jogou demais. Só que a partida, para variar, a gente teve mais uma vez a arbitragem sendo protagonista das partidas de futebol no Brasil. Essa é a verdade, não tem para onde correr. Não adianta as pessoas virem e falarem que você só fala em prol do seu time, você só fala a respeito do seu time. Eu quero ver você criticar quando não é pro seu time. E hoje eu vou fazer algumas críticas nessa partida, dos absurdos que aconteceram nessa partida contra o Flamengo. E eu quero que vocês entendam, você que tá aí, eu quero que você entenda que eu não tô falando que é o Flamengo, sobre o Flamengo, que é o Varmengo, que é não sei o que. Eu tô longe dessas teorias, tá certo? Eu tô longe dessas questões, eu não quero fazer juízo de nada, de clube nenhum. O que eu vou falar é simplesmente o que eu vi ontem na partida do Palmeiras contra o Flamengo, nessa eliminação do Palmeiras, dura eliminação do Palmeiras, porque o palmeirense sentiu muito pela partida que o Palmeiras fez no Allianz Parque. Eu concordo que o Palmeiras foi covarde na primeira partida, o Palmeiras não jogou absolutamente nada lá no Maracanã, mas o Palmeiras tem que ser aplaudido, o time do Palmeiras tem que ser aplaudido pelo que ele fez ontem no Allianz Parque. E uma das coisas, um dos destaques iniciais para mim foi o Caio Paulista, né? Um dos destaques principais da partida foi a surpresa, né? Que é o Caio Paulista e o Vitor Reis, que na primeira partida da ida, lá no Maracanã, foram acho que os únicos jogadores que jogaram bola, né? Que jogaram bem de verdade, né? Foi o Vitor Reis e o Caio Paulista naquela partida, que ele não foi tão ofensivo como o time inteiro não foi, mas ele não comprometeu na lateral esquerda, naquela partida do Maracanã. Já nessa partida da volta do Allianz, o Caio Paulista jogou muita bola, jogou sério, jogou duro, mostrou que tem condições sim de ficar com essa vaga da lateral e o Vanderlan no banco. Na minha opinião, acho que é isso. O Caio Paulista agora ele se afirma como lateral esquerdo do Palmeiras, já que o Piquerez só volta no ano que vem e o Vanderlan, infelizmente, vai ter que voltar pro banco, porque o Caio Paulista tá pedindo passagem. E o Vitor Reis jogando muito. O Palmeiras surpreendeu ontem na partida, foi muito bem. O Palmeiras ele tem essa característica no Allianz, que é aquele abafamento, aquela pressão mesmo. O Palmeiras vem pra cima completamente. é, Ele vem com uma vontade no Allianz que é coisa de maluco. Só que o que a gente tem que pontuar, e aonde eu quero chegar, é que a gente tem que voltar lá atrás em algumas eliminações do Palmeiras. E eu vi um vídeo interessante de um canal do Palmeiras aí. E o cara ele cita essas eliminações que o Palmeiras tem é, pre- é, nos jogos da volta no Allianz. E é verdade, e uma coisa que ele me falou me chamou muita atenção e me fez refletir. E o Palmeiras, ele perde toda vez, ele é eliminado no jogo da volta. Por quê? Porque no primeiro jogo, no jogo da ida, o Palmeiras não joga absolutamente nada. O Palmeiras ele perde jogos fora de casa, nessas disputas de mata-mata, e tenta reverter esse jogo no Allianz Parque, o que virou uma característica desse time do Abel, que é o time da virada, o time do amor, só que muitas vezes não funciona, muitas vezes não dá certo. E já não é a primeira vez que não dá certo o Palmeiras virar esse jogo. Eu concordo que o Palmeiras virou contra o São Paulo no Paulista, virou contra o Água Santa, fez viradas lá no Allianz Parque que chamaram muita atenção. Só que o Palmeiras ele tem que colocar um alerta. O Palmeiras ele tem que rever o Abel e a sua comissão. Eles têm que rever que o Palmeiras ele tem que fazer um bom primeiro jogo, porque o Palmeiras ontem, se ele faz um ótimo jogo
no Maracanã, mesmo que ele não vença, mesmo que ele não ganhe o jogo lá no Maracanã, mas que ele traga um resultado de 1-0 ou que ele traga um empate, ontem o Palmeiras estaria classificado. Agora, você reverter um resultado de 2-0 dentro da sua casa num time como o Flamengo, e principalmente sabendo que quem é o técnico dos caras é o Empatite, que é um cara que ele gosta muito desse jogo. E muitas vezes isso não é uma crítica, porque as pessoas falam: ah, mas você não vai falar do Abel que jogou por várias vezes com o regulamento debaixo do braço? Sim, eu vou falar do Abel, porque o Abel ele tem essa característica de muitas vezes de não ter vergonha de jogar, de colocar o Palmeiras como um time pequeno, jogar como um time pequeno dentro de alguns jogos. O Abel tem essa característica também. Mas você sabendo que o Tite não iria atacar no Allianz Parque, você teria que fazer um bom jogo, um bom primeiro jogo para você trazer esse clima a favor do Palmeiras no jogo da volta. Foi o que o Palmeiras fez. O Palmeiras fez um bom jogo. O Palmeiras, para mim, fez a melhor partida do ano. Fez uma partidaça, jogou muito. E infelizmente o Mike se machucou. O Felipe Anderson, que começou jogando muito bem também, teve uma bola que pegou no rosto dele lá. E eu não entendi nada, na verdade, o que aconteceu. Também foi meio confuso, mas aí ele teve que ser substituído. E o Palmeiras, infelizmente, quando ele é substituído, ele tem que colocar algumas peças que você eu não entendo, né? Porque assim, eu vejo o Rômulo no banco, sem utilidade. E aí eu vejo o Gabriel Menino, que ontem jogou bem, tá? O Gabriel Menino ontem jogou muito bem. Mas aí eu vejo o Gabriel Menino entrando. E aí na lateral direita você perde o Mike. E aí quem vem é o Marcos Rocha, que ontem também não comprometeu, mas Marcos Rocha a gente já sabe que ele não aguenta fisicamente. E também ele não tem essa qualidade do Mike, que ontem você vê que o Mike entrando, como a dinâmica do time muda. Mas enfim, é isso. O Palmeiras tá eliminado da Copa do Brasil. E o Palmeiras agora ele tem que abrir um alerta, principalmente na Libertadores. Porque o Palmeiras vai encarar o Botafogo lá no Rio de Janeiro, lá no Tapetinho. E o Palmeiras tem que fazer um bom jogo. Tem que fazer um bom primeiro jogo. Que o Palmeiras perca de 1-0. A melhor opção é ganhar. Mas se o Palmeiras não ganhar, que ele perca de 1-0 ou empate o jogo. Tá ótimo. Tá bom. O Palmeiras tá. Traga esse 1-0 pra dentro de casa. Esse resultado de 1-0 para poder reverter aqui. E aí são outros 500. Aí aqui o Palmeiras tem condições sim de reverter. Mas o Palmeiras tem que ir para ganhar sempre. Porque time grande tem que ir sempre para ganhar. Não interessa, tem que ir lá e ganhar. Agora vamos falar de um ponto negativo nessa partida. Foi a arbitragem que fez um papelão ridículo. Mais uma vez, o VAR querendo ser protagonista acima do espetáculo, né? O VAR querendo brilhar mais que os próprios clubes. E ontem uma expulsão ridícula do Abel. Mostra quantos caras são amador aqui no Brasil. Porque você chamar o juiz da partida pra expulsar um cara porque o cara pôs a mão na genitália, ou supostamente pôs a mão. Até agora, se você olhar a câmera de outras imagens, você vê que é um absurdo essa expulsão do Abel. É um absurdo. Inclusive na transmissão do jogo, o próprio jornalista que tá lá, eu acho que é o André Hernan, que aí tá o vídeo dele pedindo desculpa e tal. O próprio André Hernan ele fala, eu não vou defender o Abel, mas eu vejo ele fazer isso em várias partidas. E nunca aconteceu nada, e ontem, numa partida de oitavas de final, os caras fizeram aquele papelão com o Abel. Mas isso aí não tem o que fazer, né? Infelizmente é assim. Parece que o Palmeiras é perseguido mesmo. O Abel Ferreira, ele tem essa perseguição. E agora uma outra coisa que eu queria falar com vocês, eu não podia ir embora sem falar.
é sobre o gol do Flaco Lopes. É, é muito ruim quando você é eliminado, e principalmente quando você é eliminado de uma forma que você fala, porra, mas cara, o cara foi lá, fez o gol e ontem os caras anularam um gol do Flaco Lopes, que até agora a imagem é inconclusiva, na minha opinião, eu não consegui ver impedimento naquele lance. E uma coisa que chama muita atenção é a câmera do VAR. É, como que os caras usam, em pleno 2024, os caras estão usando uma câmera, sei lá, cara, uma TechPix é uma coisa meia, é uma coisa muito amadora, porque você olha a câmera dos caras, não tem conclusão nenhuma, a imagem quadricula o cara. A imagem fica quadriculada e é uma coisa muito amadora essa imagem. E a imagem conclusiva e na minha opinião, na dúvida, você beneficia quem fez o gol. Não é porque eu sou palmeirense, não é porque foi o gol do Palmeiras, não é porque é o gol que levaria o empate, mas isso faz parte do espetáculo do futebol. E na dúvida, você tem que beneficiar quem fez o gol. Infelizmente ontem não foi isso que aconteceu. Eles deram um impedimento no lance que até agora a imagem é inconclusiva porque eles traçam uma linha e se você olhar o pulgar tá tá dando condição ali ou tá na mesma linha. É uma coisa que não dá até agora para entender, mas não houve impedimento, na minha opinião, não teve impedimento. Infelizmente é com isso que a gente tem que conviver aqui no Brasil, a gente que gosta de futebol. E outra coisa que eu tenho que dizer é que estão falando por aí que o Murilo pôs a mão na bola, que o VAR não chamou, mas isso aí é a Flapress, né? Infelizmente hoje o Flamengo tem um lobby grande, né? As pessoas ficam lá e que ninguém vai falar do pênalti do Murilo, ninguém vai falar do pênalti do Gerson. Só que, ser sincero pra vocês, eu não vi pênalti no lance do Gerson, falaria sem dúvida nenhuma, e não vi esse negócio da mão do Murilo, tanto é que o Murilo tá na disputa de lance com o Pedro ali, ele tá um puxando o outro, e o Murilo não tá nem olhando pra bola. A bola sobe, bate na mão dele, bate no braço dele. E aí, vai fazer o que, né? Se os caras não conseguem. Os caras não conseguem marcar falta, não conseguem olhar impedimento com VAR a favor. Você acha que eles vão olhar se foi falta ou não? Não vão, né? Felizmente é a arbitragem do Brasil. Mas é isso, curte, compartilha, comenta. Comenta qualquer coisa, não tem problema nenhum. Eu sou democrático pra cacete. Comigo não tem esse problema de vir falar mal. Pô, você falou isso do meu time, falou aquilo. Não tem problema nenhum. Beleza? Só vim compartilhar, comenta. A gente que gosta de futebol é muito triste quando você vê que a arbitragem ela determina o resultado de uma partida. Não tô falando isso porque o Palmeiras teve o gol anulado, mas eu tô falando isso porque muitas vezes ele prejudica o meu, o seu e os outros times. E a gente acaba deixando porque beneficiou o seu hoje, mas vai prejudicou. É, ele ajudou o meu hoje, mas prejudicou o seu amanhã e a gente deixa como tá e tá tudo bem, porque eu fui beneficiado da vez. E não é assim que funciona, tem que ser justo para todo mundo. Avante palestra, os porcos na área e vamos em busca da Libertadores e do Brasileiro agora, que foi o que sobrou. Valeu.